Dia 56, Levítico capítulo 16, versículo 29, até o capítulo 18, versículo 30. Isso lhe será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, vocês se humilharão e não farão nenhum trabalho, nem natural da terra, nem estrangeiro, que peregrina entre vocês. Porque naquele dia se fará expiação por vocês para purificação, e vocês serão purificados de todos os seus pecados diante do Senhor. É sábado de descanso solene para vocês, e vocês se humilharão, é estatuto perpétuo. Aquele que for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar do seu pai, é que fará expiação, havendo posto as velas de linho, as vestes santas, fará expiação pelo santuário, pela tenda do encontro e pelo altar. Também a fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isso lhe será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados. E Arão fez como o Senhor havia ordenado a Moisés. O Senhor disse a Moisés: fale a Arão e seus filhos e aos filhos de Israel e diga-lhes: isso é que o Senhor tem ordenado, dizendo: qualquer homem da casa de Israel que matar um boi ou um cordeiro ou uma cabra no arraial ou fora dele, e não trouxer a porta da tenda do encontro como oferta ao Senhor diante do tabernáculo, a tal homem será atribuída a culpa do sangue. Ele derramou o sangue, por isso será eliminado do povo. Isso é assim para que os filhos de Israel, trazendo seus sacrifícios, ofereçam em campo aberto, os apresentem ao Senhor à porta da tenda do encontro, ao sacerdote e aos que oferecem sacrifícios pacíficos ao Senhor. O sacerdote aspergirá o sangue sobre o altar do Senhor, à porta da tenda do encontro, e queimará a gordura de aroma agradável ao Senhor. Nunca mais oferecerão os sacrifícios aos demônios, com os quais ele se prostitui, e isso lhe será por estatuto perpétuo para todas as suas gerações. Diga-lhes também que qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinarem entre vocês, que oferecer holocausto ou sacrifício, e não trouxer a porta da tenda do encontro para oferecer ao Senhor, esse homem será eliminado do seu povo. Qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vocês, que comer sangue, contra ele me voltarei e eu eliminarei do meu povo, porque a vida da carne está no sangue, e eu o tenho dado a vocês sobre o altar para fazer expiação pela vida de vocês, pelo que é o sangue que fará a expiação pela vida. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhum de vocês comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês comerá. Qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vocês, que caçar animal ou ave que se pode comer, derramará o sangue e cobrirá com pó, porque a vida de toda a carne está no sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel que não comam o sangue nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o sangue. Todo o que comer será eliminado. Qualquer pessoa natural da terra ou estrangeira que comer carne de um animal que morre por si ou por ser dilacerado por feras, lavará as suas roupas e se banhará em água e ficará impura até a tarde. Depois estará pura. Mas se não lavar a roupa nem banhar o corpo, levará sobre si a sua iniquidade. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não façam como fizeram na terra do Egito, onde vocês moraram. Não façam como se faz na terra de Canaã, para onde eu estou levando vocês. Não andem segundo os estatutos desse povo. Cumpram os meus juízos e guardem os meus estatutos, para andarem neles. Eu sou o seu Deus, o seu Senhor. Portanto, guardem os meus estatutos e os meus juízos. Aquele que cumprir, por ele viverá. Eu sou o Senhor. Nenhum homem se aproximará de qualquer parenta próxima para ter relações sexuais com ela. Eu sou o Senhor. Não envergonhe o seu pai tendo relações com a sua própria mãe. Ela é sua mãe. Não tenha relações com ela.
Não tenha relações com uma mulher de seu pai. Esse é um direito que somente o seu pai tem. Não tenha relações com a sua irmã, filha de seu pai ou filha da sua mãe, nascida da casa ou fora da casa. Não tenha relações com a filha do seu filho ou com a filha da sua filha. Não faça isso, porque servirá de vergonha para você. Não tenha relações com a filha da sua mulher, de seu pai, gerada por seu pai, ela é sua irmã. Não tenha relações com a irmã de seu pai, ela é parenta do seu pai. Não tenha relações com a irmã da sua mãe, pois ela é parente de sua mãe. Não envergonhe o irmão de seu pai, tendo relações com a mulher dele, ela é a sua tia. Não tenha relações com a sua nora, ela é a mulher de seu filho. Não tenha relações com ela. Não tenha relações com a mulher do seu irmão. Este é um direito somente de seu irmão. Não tenha relações com uma mulher, com a filha dela. Não tenha relações com a filha do filho dela. Não tenha relações com a filha da filha dela. São parentes, é perversidade. E não case com a irmã da sua mulher, de modo que se torne rival dela, nem tenha relações com a outra, enquanto a sua mulher estiver viva. Não se aproxime da mulher para ter relações com ela durante a sua menstruação, nem se deite com a mulher do seu próximo para ter relações sexuais, porque isso torna você impuro, e não entregue nenhum dos seus descendentes para que se dedique a Moloque. Não profane o nome de Deus, eu sou o Senhor. Não se deite com outro homem para ter relações com ele como se fosse uma mulher, isso é abominação. Não tenha relações com animal para se contaminar com ele. Também a mulher não se porá diante de um animal para juntar-se com ele, isso é confusão. Não se contamine com nenhuma dessas coisas, porque com todas essas coisas se contaminarão as nações que eu vou expulsar da presença de vocês. A terra se contaminou, eu a castigarei por sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Vocês, porém, guardarão os meus estatutos, os meus juízos, e não farão nenhuma dessas abominações, nem o natural da terra, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês, porque os moradores dessa terra que nela estavam antes de vocês fizerem todas essas abominações, e a terra se contaminou. Que não aconteça que a terra vomite vocês também, por terem se contaminado com vômito, que o povo que nela estava antes profanava. Todo aquele que fizer alguma abominação, sim, aqueles que cometerem serão eliminados do povo. Porém, vocês devem guardar a obrigação que têm para comigo, não praticando nenhum desses costumes abomináveis que foram praticados antes de vocês, e não se contaminem nem com eles. Eu sou Deus, eu sou o Senhor de vocês. Marcos capítulo 7, versículo 24 até o capítulo 8, versículo 10. Levantando-se, Jesus saiu dali para fora das terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possuída por espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher era estrangeira, de origem sírio-fenícia, e pedia a Jesus que expulsasse o demônio de sua filha. Mas Jesus respondeu: deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é certo pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu a ele: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem apenas as migalhas das crianças. Então Jesus disse à mulher: por causa dessa palavra você pode ir, o demônio da sua filha já saiu. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio havia saído dela. De novo, Jesus se retirou das terras de Tiro e Sidom e foi até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe explicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-a da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele e depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abra-se. E logo os ouvidos do homem se abriram e o empecilho da língua se soltou, e ele falava sem dificuldade. Jesus lhes ordenou que não contasse isso a ninguém,
Porém, quanto mais recomendava, tanto mais eles divulgavam. Ficavam muito admirados, dizendo: tudo ele tem feito muito bem, faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou os discípulos e lhes disse: tenho compaixão dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Se eu os mandar para casa em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os discípulos lhe responderam: como poderá alguém saciá-los de pão nesse deserto? Então Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? E eles responderam: 7. Então mandou o povo assentar-se no chão e, pegando os 7 pães, partiu, após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos para que esses distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoou-os, mandou-os que esses igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo entrado no barco juntamente com os seus discípulos, foi para a região de Dalmanuta. Salmos capítulo 41, do versículo 1 ao 13. Bem-aventurado é aquele que ajuda os necessitados. O Senhor o livra do dia mau. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não entrega à vontade dos seus inimigos. O Senhor assiste no leito da enfermidade, e quando doente, tu lhe restauras a saúde. Eu disse: compadece-te de mim, ó Senhor, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim. Quando é que ele vai morrer e será esquecido? Se algum deles vem me visitar, diz coisas vãs, amontoando maldades no coração. Ao sair, é disso que fala. Todos os que me odeiam se reúnem e ficam cochichando, passam o pior a respeito de mim, dizendo: foi uma peste que deu nele, e caiu na cama, e não vai se levantar mais. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Tu, porém, Senhor, compadece-te de mim e levanta-me, para que eu lhe pague segundo o que merece. Com isso saberei que te agradas de mim, em não triunfar contra mim o meu inimigo. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões na tua presença para sempre. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade em eternidade. Amém, amém. Provérbios capítulo 10, versículo 15 e 16. Os bens do rico são a sua fortaleza, o que leva aos pobres a ruína e a sua pobreza. A obra do justo conduz à vida e o rendimento do ímpio leva ao pecado. Deus abençoe, tenha um ótimo dia.